Olá, hoje estamos aqui para falar de um livro maravilhoso que mudou a minha forma de pensar. Na verdade, a minha vida, né? Eu sempre falo que mudou a minha vida, mas eu tô trazendo aqui para vocês exemplos de que de fato mudaram, de que me causaram essa metanoia, que me fizeram entrar neste lugar e que segue como a minha missão aqui neste canal, que é te levar para uma vida plena, uma vida mais tranquila, é desacelerar para que você possa viver a plenitude, a essência de cada momento, a fim de que você tenha uma vida com propósito e colecione boas memórias. O livro é este pequeno livro aqui, com um título maravilhoso e até eu diria que contracultural. Ele nos traz essa discórdia, nos traz um conflito. Quando a gente lê esse título aqui, a gente fica até meio confuso, assim. Pensa, eu acho que não combina com a nossa atualidade. E de fato não combina, né? Convenhamos que o progresso, ele nos causa este lugar acelerado que a gente se encontra hoje. Como assim, né? O poder da única coisa. Eu mal tenho tempo para fazer o que eu preciso fazer. Eu me vejo como uma mulher polvo todo dia. Se eu não for fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, eu não dou conta do que eu tenho para fazer. Ok. Essa é a nossa realidade atual. E esse livro, ele nos faz refletir justamente disso, né? Até o livro aqui, ele traz uma pesquisa feita, e eu até postei nas minhas redes sociais sobre isso. Eu fiz um vídeo curto falando, né, sobre o nosso cérebro não ser multitarefa. E aqui o livro, ele traz essa pesquisa de que, de fato, o nosso cérebro, ele não é multitarefas e que apenas 2,5% das pessoas do mundo inteiro possui essa capacidade cerebral. Então, como nós estamos falando aqui de pessoas comuns, não é o nosso caso, né? A gente tenta miseravelmente, só o que a gente alcança é uma vida de exaustão crônica e ansiedade e depressão, que é o que a gente vê hoje na nossa realidade atual. O livro ali, eu vou até ler com vocês algumas partes que eu coloquei, grifei assim, né? Para que vocês possam ter o sabor dessa leitura. Mas eu confesso que o livro tá todo riscado, porque tudo é importante aqui, né? Esse livro, ele me trouxe muito essa questão mesmo de, opa, acho que eu estou caminhando para uma direção errada, né? E logo eu, quanto mãe, 2 filhos pequenos, sendo meu foco no momento a educação deles, me fez refletir muito, sabe, sobre este lugar. Até abrindo um parênteses aqui, falando um pouco da minha história, da minha vida, quando lá atrás eu decidi sair do meu trabalho atual, quando a minha filha mais nova tinha 1 ano, minha filha mais velha, né, tinha 1 ano, eu decidi sair do meu trabalho e ter uma vida integralmente dedicada à minha casa, à minha família. E eu tinha como esse o propósito de vida, justamente, sabe, desacelerar o mundo para minha família. E deixar só uma pessoa dentro de casa com esse arquétipo da pessoa estressada, né, da pessoa acelerada, porque, convenhamos, né, existe um desequilíbrio atual, né, e eu sempre gosto de falar também que o equilíbrio, ele é relativo, porque precisa haver um desequilíbrio, uma desordem, para que haja uma ordem, para que haja um equilíbrio lá na frente. Só que uma vida desequilibrada, muitas vezes, ela não pode, ela não deve ser um padrão. Se você vive um desequilíbrio hoje, ele tem que ter um tempo para começar e um tempo para acabar. Porque daí sim, esse desequilíbrio, ele é com propósito. E quando eu decidi, então, ficar em casa, eu tinha isso por objetivo, assim, sabe? Poder trazer esse equilíbrio para minha casa, assim, né, desacelerar o mundo para os meus filhos, para os meus. E também outro livro, eu vou fazer um outro vídeo falando de outro livro também muito importante, que engaja muito com a leitura desse aqui, então recomendaria também a leitura dele, que fala Falta de Margem, que ele traz justamente isso, sabe, sobre essa questão de demonizarmos o progresso. Não tem como fugirmos do progresso, né? Eu gosto de assistir, eu e meu esposo, né, filmes de bang bang, é assim que se fala, mas ele traz muito essa história de como era lá atrás os índios, né, o faroeste, e daí, tipo, os americanos invadindo a terra dos índios. Gente, isso aconteceu em menos de 200 anos atrás. Daí a gente pensa, olha só tudo o que aconteceu
nesses 200 anos, olha onde nós estamos hoje. E daí nos faz pensar, né? Daqui 200 anos, aonde vamos estar com todo esse progresso? Precisamos trabalhar com o progresso, né? Precisamos trabalhar com ele, não lutar contra ele, porque isso também não é vida. Então, trazer um regresso, retroceder em alguns aspectos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida como um todo, ele não significa perder o tempo, ele não significa estar indo contra, né? Mas significa progredir de fato, trabalhar com o progresso, assim, sabe? E esse livro, ele traz muito essa ideia de que nós precisamos, em alguns aspectos ou em algumas áreas da nossa vida, retroceder, sabe? E não seguir nessa velocidade frenética que o mundo nos encaminha, né? Nos coloca hoje em dia. Deixa eu abrir aqui, fazer uma surpresa, vamos ver as páginas que estão marcadas aqui para que eu possa ler para vocês um trecho aqui impactante. Olha só, sobre propósito. E nossa, e não tem como você ter uma vida plena se você não sabe o seu propósito ainda. Até o meu primeiro vídeo aqui do canal, ele fala sobre propósito. Se você ainda não viu e você está em busca do seu propósito, eu recomendo você assistir. Então volta ali, clica no vídeo e assiste para que você possa se beneficiar do conteúdo que eu disponibilizei, né? Através desse vídeo, ok? Vamos lá. A primeira pergunta de uma pessoa que está buscando por propósito deve ser: se eu não tivesse nenhuma limitação de tempo ou de dinheiro, o que eu faria? Muito bom, né? Se hoje você não ganhasse dinheiro com o seu trabalho, você ainda continuaria fazendo ele? O que te dá prazer, né? O que te dá prazer que, independente do que as pessoas falam, do que as pessoas, da sua validação quanto ao mundo, ou da forma que o mundo te vê, o que você faz que te dá prazer? Isso, literalmente, é o nosso propósito, né? Ainda que eu não tenha reconhecimento, ainda que eu não monetize o que eu faço, eu ainda farei com alegria e com prazer, porque esse é o meu propósito de vida. Então, isso é uma chave poderosa para que a gente possa ter paixão no que a gente faz e todo o resto se torne uma consequência. Inclusive o dinheiro, né? Que é o que a gente fala hoje, o mundo prega esse poder aquisitivo e material e o poder em cima da questão financeira mesmo. E o poder das pequenas mudanças, isso daqui é tão importante, porque no mundo imediatista que a gente vive hoje, esse livro aqui ele traz muito, retrata muito o poder das pequenas mudanças, assim, né? Então, se a gente quer qualquer coisa hoje, inclusive opinião, a gente já sai dando opinião e a gente já fala se concorda ou discorda, mas na verdade a gente nem escutou a ideia daquela pessoa e a gente tá pouco preocupado com a vida dela, a gente só quer saber que não concorda ou discorda, enfim. Então, quando a gente analisa o poder das pequenas mudanças, é incrível e poderoso. Sabe, eu vejo muito, assim, isso no meu dia a dia com relação à educação dos meus filhos, né? Quanto é valioso a gente plantar, todo dia um tijolinho, todo dia um tijolinho. E por isso a tal exaustão, porque nós estamos acostumadas até no nosso trabalho, na nossa vida profissional, a gente ter um reconhecimento imediato, a gente ter uma validação daquele resultado de forma imediata, e se não for assim é porque tem algum problema, porque hoje em dia tudo acontece tão rápido, se você perdeu o time, acabou. E na educação dos filhos não é assim, na educação dos filhos a gente precisa ter essa paciência, né, porque a gente vai ver o resultado final, na verdade, lá na frente, que eu nem diria resultado final, mas é uma recompensa que você precisa focar no propósito, você precisa focar no que realmente importa, e o que realmente importa é eterno. E é incrível como ter filhos, na educação de filhos, enfim, a formação familiar, a família, por isso é um projeto divino, né? Porque nós, quanto humanos, não iríamos projetar algo tão valioso e algo tão sacrificial como ter uma família, né? Então, o poder das pequenas mudanças é fundamental. Até trazendo um exemplo aqui que eu, como terapeuta, hoje eu atuo de forma específica com a saúde mental de mulheres, mães, enfim, para que elas alcancem maior satisfação dentro do seu lar. Então, eu tenho muito essa dinâmica de analisar junto com as minhas clientes, né,
o que elas podem fazer para melhorar a vida delas, né? E o que eu observo muito, assim, é esse imediatismo, né? A nossa falta de paciência para as pequenas atitudes. Trazendo um estudo de caso aqui, uma mãe com 2 filhos pequenos e ela ainda amamenta o filho mais novo. Qual que é a prioridade dela naquele momento? A prioridade dela naquele momento certamente não é acordar às 5 horas da manhã para poder estudar ou entrar numa banheira de gelo para poder ter um controle mental melhor, ou, sei lá, fazer qualquer outra coisa que a sociedade tanto impõe pra gente, né, que só nos deixa cada vez mais culpadas, ficar 2 horas na academia, cuidar do corpo, cuidar da saúde mental, cuidar de tantas coisas. Não, eu sempre trago elas para esse lugar de entendimento da sua realidade, né, e aceitação. Então, uma mãe com 2 filhos pequenos, sendo que que ela ainda amamenta, a prioridade dessa mulher para que ela consiga essa sanidade mental é que ela durma, é dormir. Então, todo o tempo que ela consegue disponível, ela precisa priorizar o sono dela, porque o sono é o pilar de tudo. Ela harmonizando o sono, ela vai conseguir, então, ter um sustento mental, né? Porque ela vai ter uma reparação dos neurônios, uma reparação mental e, consequentemente, uma reparação emocional e uma reparação física, e aquilo vai dar vitalidade e força para ela poder fazer outras mudanças. Então, você entende que é uma mudança de cada vez? Então, ok, eu priorizei o meu sono, eu reparei o meu sono, agora está ok. Então, qual que é o próximo passo que eu posso ir, né, para uma mudança, um ajuste familiar aqui, a fim de alcançar essa minha satisfação plena? Vamos lá, eu posso então, se eu estou tendo um sono reparador, eu vou ter a disponibilidade de me alimentar melhor. Então, o próximo passo é eu começar a ter uma alimentação mais saudável, até para que eu alcance essa vitalidade física que eu preciso. Então, você percebe que as pequenas mudanças que vão gerando um resultado que, na verdade, aquele resultado ele se torna um hábito. E é isso que a gente precisa focar, é nos hábitos, é nas mudanças dos hábitos, né? Nós estamos tão corriqueiros em maus hábitos que a gente nem percebe, se torna tudo tão normal e tão natural, né? Hábitos ruins que muitas vezes a gente até ri deles, mas na verdade eles estão nos levando para um fundo do poço, literalmente, né? Então, esse livro traz muito o poder das pequenas mudanças, essa paciência que nós devemos ter com relação a qualquer mudança, né? E fala sobre, olha só que legal isso aqui, ó. É aquilo que você faz que deixa o mundo um pouco melhor e que te dá esperança para você continuar fazendo. Então, é o propósito da sua vida, né? Que é o teu sustento, que é o teu combustível. E isso é o que você deixa, é o rastro que você deixa, é a sua sombra, né? Isso impacta as pessoas e, de certa forma, isso se alimenta quando você tem um propósito de vida. E o sucesso, gente, o sucesso. E o sucesso. O que é sucesso para você? Você sabe qual que é o seu sucesso? Olha só que legal que o livro fala aqui, ó. Ele diz assim, ó: o sucesso é algo pessoal, íntimo e nunca se avalia pela métrica alheia. Crie a sua própria lista de sucessos. Isso é fundamental. Então, o sucesso é relativo, pessoal. Se a pessoa, ela entende que sucesso é chegar em casa e colocar as pernas pro ar e assistir um podcast, ela tá realizada, porque aquilo ali é o sucesso, ela alcançou o sucesso da vida dela. Ou se sucesso para a pessoa é ter uma aquisição monetária X, enfim, cada um tem o seu e a gente não pode se comparar. E nem dizer o que é certo e o que é errado, porque cada um tem a sua métrica de sucesso e é assim que deve ser, né? A gente se compara bem menos quando a gente tem essa mentalidade de entender que o sucesso é diferente para cada um e respeitar, consequentemente, né? Então é isso, eu recomendo essa leitura. O autor é Vinícius Almeida, ele é empreendedor e escritor e ele define-se como um pesquisador inquieto. E eu me identifico muito com ele, sabe? Porque eu gosto muito de observar o comportamento das pessoas. Eu adquiri essa habilidade, na verdade eu desenvolvi essa habilidade por gostar de trabalhar com desenvolvimento humano, então é tão interessante quando a gente para ouvir as pessoas e até observar, né, o comportamento, é tudo um resultado, né, do que a gente vive. Então eu me identifiquei bastante com a vida do autor, por isso que talvez eu tenha gostado tanto desse livro. Mas vale a pena a leitura, fica essa recomendação para você e, enfim,
se desfrute deste momento, dessa leitura. Um abraço.